vim te acusar, vai no peque mais. Né? Por isso, meus irmãos, que ninguém tem direito de apontar, de acusar ninguém, né? E tem que deixar ali, meus irmãos, cada um com seus atos. Ninguém vai aceitar ficar ali junto. Mas que Jesus não acusou, nós também não temos direito. Deixa. Porque ele disse que ali em Isaías 61, nós teremos 10, Isaías ali é 50 e ali 6, não me engano. Ele fala assim, deixa o homem aos seus caminhos, os perversos, com seus pensamentos, com o seu nem, porque ele fala assim comigo, e se converta a Deus, porque ele é rico em misericórdia, rico em perdoar, né? Aqui estamos vendo que esses homens trouxeram essa mulher para pegar Jesus em alguma palavra, mas também trouxeram também para ser apedrejada, porque era lei, e aquela multidão também ali sabia que era a lei, sabia que tinha ali que cumprir a lei, mas quando Jesus chegou aqui, quem é de vocês que não tem pecado? Agora imagine, ali nós estávamos diante dos escribas, de homem que escrevia o texto, que escrevia a lei, de homem que era homem renovado, homem bom, que tinha muita letra, conhecia muito bem a letra, o fariseu conhecia muito bem a letra, não era qualquer um. Mas ele ali, quando começou a examinar a ele mesmo, ele disse, não, eu tenho alguma coisa, né? E ali de maneira, ninguém acusou ninguém. Pode ver o texto. Eles mesmo, com a consciência dele, que se acusaram. Ninguém ali levantou ali a voz para acusar ninguém. Nem aquela mulher que estava em ato de adultério, mas você estava assim também. Nem quem estava ali, nem Jesus, ninguém acusou nenhum ou outro. Cada um começou a pensar em si mesmo, e ali a sua consciência foi se lembrando que ele tinha ali feito, e ali foi largando, ali foi saindo. E Jesus disse, nem eu vim te acusar, vai e no pecado, né? Que Deus nos abençoe, dê um ano, meus irmãos, para nós próximos, né? Tudo, né, meus irmãos? Quanto mais, irmão Carlos, que nós temos que ter é que o Senhor vem do céu trazer para nós ousadia, para nós falar do amor de Deus. Próximo, né? E ser um homem próximo. Porque Deus não dá tudo nós, irmão. Dá tudo. Né? E nós, eu não posso até reclamar, mas Deus tem me dado tudo. Mas eu peço a Deus nesse ano, que Deus me dá essa ousadia de falar do amor dele para as pessoas que necessitam, né? E assim eu agradeço a tanta oportunidade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória. Aleluia, glória a Deus. Vamos sair louvando para as ofertas, amém? Eu quero convidar a missionária Lucinéia para estar louvando para as ofertas e orando pelas ofertas em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, que Jesus nessa noite, Pai, entregando, Senhor, cada um que está, vão ofertar na tua casa, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a dispensa de cada um, celeiro, que o Senhor venha multiplicar, Senhor. Pai, nessa noite eu te peço uma oração especial, aproveitando, Senhor, essa oportunidade, entregando meu cunhado Wilson nas tuas mãos, Senhor. Pai, que ele foi transferido para outro hospital, Senhor, e a esposa dele falou que ele não está bem. Deus, que o Senhor venha visitar ele nessa noite, Pai. Vai operando, Senhor, vai fazendo o teu milagre, vai fazendo a sua vontade sobre a vida dele, Pai. Vai, Senhor, tocando, que o Senhor venha, Senhor, salvar aquela vida. Se for, Senhor, da sua vontade, que o Senhor venha salvar, mas se não for, que o Senhor venha fazer o teu querer, a sua vontade, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar os seus olhos serenos e meio, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Bravura dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. No Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor, eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E eu também verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia.
E eu quero só agradecer pelo meu esposo, pela minha família. Aleluia. Amém, igreja? Eu só fico triste, né, porque muitos, né, saíram da prisão e muitos entraram, né, nesse Natal. E vamos orar, né, pelo filho da nossa amiga, né? Mas Deus está no controle de tudo. A gente fica triste, mas Deus sabe todas as coisas que acontecem na nossa vida. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, muito bom, né? Quem quer ver o rosto do Senhor? Amém? Eu quero. Eu quero ver o rosto do Senhor. Na verdade, eu fico assim pensando e falo, Senhor, não vejo a hora. Não vejo a hora de contemplar o teu rosto, de ver a tua face, né, de ver a visão. Esse dia eu estava vendo o vídeo da visão de João e eu falei, Senhor, é muito lindo. Não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter nada, um novo céu, uma nova terra, tudo novo, junto com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Louvado seja. Eu estou chamando o diácono Ida para estar orando pelo pastor Carlos, amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus, amém. Em nome santo do Senhor Jesus, soberano Deus, eterno Pai, Pai, nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, Senhor, estou aqui na tua presença mais uma vez, Senhor, mais uma noite, Senhor, louvando o teu nome, adorando o teu nome, Senhor Jesus. Te agradecemos essa oportunidade, Senhor, está todo mundo aqui, meu Pai, reunido, meu Pai, louvando o teu nome, Senhor, que o teu Espírito Santo dê entendimento a cada um de nós, Senhor. Vai usando como querer a tua vontade, Senhor, está com o pastor Carlos, serve, Senhor, do Senhor. Pai amado, Pai querido, vai usando ele, Senhor, que o Espírito Santo esteja dando sabedoria e entendimento a ele, Senhor. Deus amado, Deus querido, Pai, que traga uma palavra, Senhor, com fortalecendo nossos corações, Senhor. Deus amado, Deus querido, os irmãos da live também, Senhor, está nos assistindo. Pai amado, Pai querido, cada família, cada lar, Senhor. Que teu Espírito Santo esteja capacitando cada um nesta noite. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, diácono William. Glórias a Deus. Nós nos alegramos ter aqui presbítero Helena, nossa diaconisa Nilbete. Muito bom recebê-los nesta noite. Que o Papai do Céu esteja abençoando, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Uma alegria também estar com os nossos amados irmãos através das lives. Que o Senhor esteja indo de encontro, que seja um ano de 2025 cheio de projetos realizados, sonhos conquistados, que nós venhamos ter a alegria da salvação do Senhor. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Nosso Deus tem sido maravilhoso. Amém? Seja um ano também de nós vermos grandes milagres da parte do nosso Deus. Eu tenho uma alegria imensa de poder ter essa esperança no meu coração de buscar ao Senhor e falar com Deus a respeito de todos os nossos anseios, tudo que Ele tem para com os seus filhos. Amém? Quero convidar a amada igreja a estar abrindo a sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel, nós vamos estar aí buscando ao Senhor, nós vamos estar colocando o nosso coração em Deus através dessa palavra. 2 Samuel. Eu anotei aqui, mas parece que fugiu. Vamos ver se eu acho. Fugiu mesmo. 2 Samuel 22, 36. A anotação, ela não deu resultado, não. 2 Samuel 22, 36. Nós vamos estar aí colocando a nossa vida diante do Senhor através desta palavra. Amém? 22, 36 de 2 Samuel.
Quem achou já pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, pode dizer que o Senhor é bom. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Podemos ler? Amém. Vai dizer assim: também me deste o escudo da tua salvação, pela tua brandura me vieste a engrandecer. Podeis assentar. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em outras versões está dizendo que pela força do braço do Senhor, o Senhor deu a ele escape. Amém? Então, é a palavra que está no meu coração hoje, é escape. Porque eu gosto muito de ver a respeito do Discovery de animais, né? E eu tenho visto que mesmo o rei da selva, talvez uma leoa, ela tem quatro filhotes. Mas a leoa, no reino animal, ela é a provedora. Não sei se vocês já viram. Quem sai para a caçada é a leoa. A leoa, ela coloca emboscada naqueles gnu, búfalo, seja o que for, ela coloca emboscada e ela vai atrás da caça. E quando a leoa, ela sai para caçar, ela deixa seus filhotes na toca. Mas se ela demora um pouquinho mais, os filhotes dela saem da toca, e aí os outros animais, conforme a hiena, vai e mata o filhote da leoa. E assim a gente vê que não é somente ali a leoa, é o tigre, é a onça, é o puma. Todos eles têm uma preocupação muito grande de deixar os seus filhotes de qualquer maneira. E se vocês olharem hoje em dia, nesse dia que nós estamos vivendo aqui agora, nós precisamos entender que o pai, conforme o pastor, conforme o missionário, aquela pessoa que tem um coração para Deus, aquela pessoa que quer ver algo acontecer, ele tem a mesma preocupação de uma leoa que sai e deixa seus filhotes sozinhos. Por quê? Todos nós aqui em Cascadura, todos nós aqui no Rio de Janeiro, se a gente for colocar no Brasil em geral, nós temos procurado uma porta de escape. Nós temos procurado algo que vai fazer com que essa violência ela tome um rumo final. Há uma preocupação na minha vida, há uma preocupação na tua vida. A gente sai para trabalhar, não sabe se volta. Aleluia. Meu filho, às vezes ele está aqui dentro de casa, ele fala assim: eu vou levar minha namorada em casa. Eu falo assim: deixa que eu te levo lá. Porque eu fico preocupado no trajeto que ele vai fazer daqui ali no seio de Quintino. Eu fico preocupado. Talvez ele está na casa da namorada, eu falo: fica aí que eu vou aí te buscar. Porque a gente fica preocupado, não é assim que o pastor Carlos está descansado e tal, ele pode a tempo e a hora. Não, é preocupação mesmo de um pai, é preocupação de uma mãe. E os pastores aqui em Cascadura, os homens de Deus, as mulheres de Deus, eu vi hoje o pastor da Ciel colocando na live, no grupo de pastores, e ele dizendo assim: olha, se vocês têm orado, dobrem a oração de vocês. Nós fomos ali em Madureira, e eu e a missionária Diva, a gente queria uma máquina para estar tosando os cachorros, e a gente rodou Madureira em peso, a gente não encontrou a máquina para tosar os cachorros. Eu comprei uma tesoura, a gente deu uma limpeza nos cachorros, mas a gente saiu passando nas lojas, dá para ver alguma coisa, e eu fui buscar um suporte celular para fazer as lives. Naquela última loja que nós estávamos passando, quando chegamos naquela loja,
A gente comprou o negócio, eu montei o negócio ali mesmo para ver se estava tudo certinho. Daqui a pouco veio um rapaz, ele parece que estava fazendo segurança da rua, conversando com a moça que estava me atendendo. Ela falou assim: olha, tá ruim, tá perigoso o negócio. Um rapazinho que eu conversei com ele antes de ontem, hoje ele está morto, 13 anos, morreu em cascadura, 13 anos. Ele falando comigo, nós cortamos o cabelo ali em Madureira, desde que as crianças eram pequenininhas, tem aproximadamente 26 anos que a gente corta cabelo no mesmo salão. Domingo agora, passou, o dono do salão foi morto dentro do salão. Ele foi lá para fazer alguma coisa no salão dele, e do salão ele não voltou vivo para casa mais. Há uma preocupação a respeito de nós estarmos vivendo, porque até mesmo no falar o que eu estou falando, muitas vezes a gente está correndo risco de vida. Se não for Deus na nossa vida, o que será de nós? Então, cada um de nós tem procurado uma porta, mas que porta é essa? Uma porta de escape. Se a gente tivesse algo, a gente é lógico que tem, que é o Senhor, é o nosso Deus, mas se a gente tivesse como cada um entrar fileirado, a gente colocaria a família para: não, meu filho, a gente não vai ficar aqui mais não. Você faz as malas, você faz tudo. A gente vendia tudo que tem, colocava ali naquela trilha, e a gente entrava, cada um ia passando, entrando, vamos por aqui, que esse é o caminho. Essa é a localidade melhor que nós temos. E a gente sabe que a localidade melhor que nós temos no dia de hoje é Deus, é a presença do Senhor. Porque o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso cuidado. Mas mesmo com o Senhor, ainda a gente não com Ele diretamente, nós aqui com Ele e Ele lá no céu, nós estamos falando a respeito de mundo, nós estamos falando a respeito de igreja aqui no cotidiano, nós estamos falando de igreja universal, nós não estamos falando de coisas que vai dar conosco lá no céu. Por que? Obrigado, Diácono William. Porque as coisas têm sido difíceis, as coisas têm sido cada vez piores, e nós precisamos dessa porta de escape. Aleluia. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme eu estava dizendo aqui, a respeito de pastores, a respeito de pai de família, a respeito de autoridade governamental, cada um de nós tem procurado para esse 2025 algo que nós venhamos a estar trazendo. Sabe o que isso vai se chamar? Um achado. Esse achado está todo mundo procurando, esse achado, algo que vai fazer a diferença, algo que vai verdadeiramente mudar a história do povo carioca, algo que vai mudar a história do povo brasileiro. E esse achado, amados irmãos, a gente que ora, a gente que clama, a gente que tem o nosso coração para com Deus, a gente tem clamado ao Senhor aflitamente. A gente tem clamado ao Senhor diligentemente. Mas Davi aqui em 2 Samuel capítulo 22, Davi encontra em Deus algo que nós estamos procurando. Esse é chato. Algo que nós estamos necessitados. Nós precisamos, amados irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não pode ser para nós. Nessa semana, pelo menos 3 mães estão com os seus corações enlutados. 3 jovens desceram à sepultura. Imagina o coração dessas mães. Imagina como estão chorosas, porque a gente pensa que o choro dura uma noite, conforme a Sagrada Escritura diz, mas assim a gente fala, o choro dura uma noite, amanhã cedo as coisas vão melhorar. Mas amanhã a mãe procura o filho no canto da cama, cadê o filho? Amanhã a mãe entra no quarto, está aqui as coisas do filho, tudinho, mas cadê o filho? A mãe fica chorando, mas ela não chora só aquele dia que o filho morreu. É o resto da vida dela, ela está com o coração enlutado. É o resto da vida dela, ela está chorando toda vez que lembra do filho.
Aleluia. Enquanto ela viver, vai ficar um vazio no seu coração. Enquanto ela viver, vai ficar aquela dor que não passa, aquela dor que não cessa. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apresentar esse Jesus para este mundo que nós estamos vivendo. Esse mundo destruído, esse mundo sem respeito, Aleluia. esse mundo sem humanidade, esse mundo sem afeição natural, sem amor, esse mundo que tem destruído tudo que se vê pela frente. Nós precisamos aprender a viver novamente. Glória a Deus. E nós não temos vivido, amados irmãos. Há uma preocupação direta. Talvez a gente está deitado na cama, começa os pipocos, a gente fala, meu Deus, a gente não tem lugar para enfiar a cara, a gente não tem lugar para correr, a gente não tem lugar. As nossas paredes das nossas casas não são a prova de bala. O nosso corpo não é a prova de bala. Há uma preocupação geral, a gente começa a orar, quando começa o tiroteio, a gente começa a orar, a gente começa a clamar pelos irmãos, a gente começa a clamar pelo povo de Deus. Se o filho está fora de casa, a gente começa a clamar pelos filhos. Glória a Jesus. Nós estamos vivendo um tempo difícil. E não é somente a gente fala assim, olha, não, a gente tem clamado e é por essa pessoa que é boa, por essa pessoa que é ruim, ou seja, quem for, mas nós temos orado por todos, porque se A ou se B morre, ou seja, quem for morrer, isso não é lucro para Deus. Glória a Jesus. Quem tem sede de sangue é Satanás, não é Deus. Deus quer que nós vivamos em união, em paz, em longanimidade. Deus quer que nós venhamos viver em harmonia. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. Mas Satanás, ele tem sede de sangue. Cada jovem que morre, amados irmãos, é alimento para Satanás. Glória a Deus. É como se fosse um despacho de uma galinha preta ali na encruzilhada. Pensa que não é. O inimigo de nossas almas, segundo as Sagradas Escrituras, em João 10:10, vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a vontade dele, não é a vontade de Deus. Deus veio para que nós tenhamos paz, e paz em abundância. Essa é a vontade do nosso Deus. E nós precisamos então, em nome de Jesus Cristo, orar. Deus, me dê uma porta de escape. Deus, nós precisamos de uma solução, dar solução para os governos do nosso país, tanto o governo distrital, conforme governamental, conforme também municipal. Nós precisamos de soluções, dar soluções para as autoridades eclesiásticas, dar soluções para as autoridades do mundo lá fora, dar soluções. Nós precisamos dessa solução. Então a gente clama a Deus, a gente fala com Deus, a gente fala, Senhor, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor é o nosso socorro e fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. E nós precisamos, amados irmãos, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava hoje vendo e ouvindo um testemunho de uma senhora crente, e ela morava numa favela, uma senhora escura, e ela estava contando o testemunho que ela foi jurada de morte, e todas as pessoas que estavam ali em contato com ela falou, olha, eles já vieram aqui, já deram a sentença à senhora, para a senhora sair daqui. A senhora falou que era solteira, mas eles têm visto a senhora andar com um homem aí, e nisso que a senhora tem andado com esse homem, eles falaram que vai pegar a senhora, porque a senhora falou que é solteira. E aí aquela senhora falou, senhora, eu tenho orado, eu tenho clamado, e o meu Jesus, esse Jesus que eu sirvo, ele é meu marido, ele é meu Senhor. Daqui a pouco na frente da casa dela tinha 24 homens armados, e um presbítero que era
desviado do caminho do Senhor, todos eles armados. Daqui a pouco eu falo: olha, a senhora diz que morava sozinha, a senhora tem entrado com um homem dentro da favela. E esse homem que tem entrado com a senhora, ele é maior do que a senhora, ele é grande. E quando a senhora entra para dentro de casa, ele fica na porta. E ali ela já começou, quando eles chegaram, já começou a falar em mistério, já começou a falar em língua. Eu sei quem é esse, agora eu estou entendendo o que você está falando, é meu Jesus. Ele tem se levantado ao meu favor. Daqui a pouco aquele que era presbítero da igreja, ele já se ajoelhou, o outro também entregou a vida para Jesus. Todos eles entregaram a vida para Jesus. Nós precisamos entender, amados irmãos, essa é a nossa vontade. Esse é o desejo do nosso coração. Essa é a vontade, amados irmãos, que nós, pastores, e aqueles que desejam morar no local mais calmo, mais tranquilo, é o desejo que o céu, nosso Deus, ele desça com seus anjos, com o seu poder, com a sua glória, com o seu sobrenatural, e venha fazer esse mistério maravilhoso em toda a nossa localidade. Aleluia. Para que toda essa obra das trevas ela venha cair por terra e nós venhamos viver em harmonia, ver cessar as mortes, os roubos, ver cessar as angústias, as tristezas. É o desejo do nosso coração. Aleluia. E nós precisamos entender que Davi aqui é um cântico, vai dizer assim, cântico de Davi em ação de graças. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador. Deus é o meu rochedo, e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação. É o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador. Aleluia, de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei, e de meus inimigos fiquei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram, e acorrentaram-me laços de morte. Estando em angústia, eu invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes e de sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele, e abaixou os céus e desceu uma escuridão, havia debaixo dos seus pés, e subiu um querubim, voou, e foi visto sobre as asas do vento, e por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamentos de águas e nuvens dos céus, pelo resplendor da sua presença, as brasas de fogo se acenderam, trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz, e disparou flechas, e os dissipou, raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me, aleluia, do meu, aleluia, possante inimigo e daqueles que tinham ódios de mim, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor, aleluia,
se fez o meu esteio. Quando fala esteio lá em Minas, a gente está falando daquela coluna principal da casa. Então o Senhor, Ele se fez o nosso esteio e tirou-me, aleluia, para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, e me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízes estavam diante de mim, e, aleluia, de seus estatutos me não, aleluia, desviei. Porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostra benigno, com o varão sincero te mostra sincero, com o puro te mostra puro, mas com o perverso te mostra avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas, porque contigo passo pelo meio pelo meio de um esquadrão. Pelo meu Deus, salto o muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho, faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas, instrui as minhas mãos para pelejar, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da minha salvação, e pela tua brandura vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus arqueiros. Persegui os meus inimigos e os derrotei. E nunca me tornei, aleluia, até que os consumisse. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés, porque me cingiste de força para a peleja, e fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador, sim, para o Senhor, porém, aleluia, não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas, os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servia, os filhos de estranhos me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Os filhos de estranhos descaíram, cingindo-se, saíram dos seus encarceramentos. Vive o Senhor, e bendito seja o seu rochedo, exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do violento me livras. Glórias a Deus. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre da salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para todos sempre. Bem, então nosso Deus é assim para conosco, e às vezes a gente fica abalado com medo, mas o Senhor, Ele tem se levantado como rocha firme.
O Senhor tem se levantado para que eu e você, nós venhamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pegar a nossa espada. Nós precisamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ter intimidade com a espada que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos abrir a nossa boca e fogo vai cair do céu. Nós precisamos abrir a nossa boca, a fortaleza, os anjos do Senhor vão andar por essas ruas, por esses caminhos. O Senhor vai entrar em becos, em viela, através dos seus anjos. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar essa palavra dentro do nosso coração, na nossa mente, e falar: Senhor, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é rocha firme, o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos usado, é o Senhor que vai aplacar toda essa ira do inimigo. O Senhor vai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer milagres nas nossas ruas, nos becos, nas vielas, na nossa cidade do Rio de Janeiro, no nosso país, pois a tua palavra tem dito: do Senhor é o céu e a terra e toda a sua plenitude. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: olha, eu preciso me render ao Senhor, eu preciso me entregar ao Senhor, eu preciso confiar, aleluia, na rocha firme. Eu preciso me entregar a Ele. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é tempo, meu amado irmão, é tempo, minha amada irmã, da gente falar assim: eu preciso dar um passo de fé. Eu preciso, em nome de Jesus Cristo, nesse ano de 2025, fazer algo, aleluia, que seja um achado. Eu preciso de pegar esse achado, não usar somente na vida do meu filho, na vida da minha filha, na vida da minha esposa, do meu esposo, mas esse achado vai ser um achado que vai beneficiar as nações, vai beneficiar o meu povo, vai beneficiar todas as pessoas que estão à minha volta. Nós precisamos, amados irmãos. O que tem acontecido é que o inimigo ele começa a bradar, amados irmãos, e todo mundo tem corrido para dentro das suas casas, enfiado debaixo da cama, e tem passado um medo, amados irmãos, que só Deus pode nos livrar. Mas nós precisamos achar um Davi aí. Nós precisamos olhar para ele e falar assim: Davi, ele sai. E quando Davi ele sai de casa, amados irmãos, e muitas emboscadas que Saul armou para ele, e ele saindo de casa, ele fala: eu vou, não na minha própria força, mas eu vou na força do meu Deus, eu vou na força do meu Senhor. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar tomando posse dessa palavra. Aleluia. Que tem sido para a minha vida, tem sido para a tua vida uma força motriz que tem nos trago até aqui. Muitos têm combatido violência com violência e não tem dado certo. E nós precisamos aprender, amados irmãos, a orar. Eu já tenho intensificado a minha oração. Eu tinha 2 programações, ou melhor dizendo, eu tinha uma programação, agora eu tenho 2 programações. E às vezes a diva fala: para onde tu vai? Eu estou subindo para a igreja para orar. A gente precisa entender, amados irmãos, que a gente precisa investir em oração. A gente precisa investir, amados irmãos, no reino. E a gente olha, amados irmãos, que eu sei que muitas vezes, quando eu trabalho de pedreiro, eu sou muito calado assim, como eu posso dizer. As pessoas olham para mim e veem uma pessoa contida. E aí, uma pessoa assim muito tímida para expressar. E às vezes a gente olha alguns pedreiros que trabalham na mesma área, que o trabalho não é destruir as pessoas, é uma coisa que é uma realidade. Tem gente que vende uma imagem de si mesmo, que você fala: isso aí vai fazer, vai acontecer, isso aí faz proeza. Quando chega lá, fala: que é isso, rapaz? Tu me falou que sabia fazer, olha o que você está fazendo, não é desse modo que eu pedi para você fazer. E aí você fala assim: eu te contratei ontem, mas eu vou ter que mandar você embora hoje, porque você não está fazendo do jeito que eu quero. E isso que você está fazendo não tem me agradado. E às vezes você contrata um pedreiro que ele é caladinho, quando você olha e fala: meu Deus, que serviço bom, ficou muito bom, ficou ótimo. Você olha para o pedreiro, é calado, mas ele fez um bom serviço. E às vezes você tem olhado muitas coisas acontecer assim dentro da casa do Senhor. As pessoas falam e falam pelos cotovelos.
e faz e acontece, são coisas assim que a pessoa fala que impacta aquela pessoa que está sentado na nave da igreja. Aleluia. Mas muitas vezes, amados irmãos, preste bem atenção, aquele que fala muito, ele muitas vezes deixa você sozinho na hora da guerra. O que eu quero te dizer é que muitas coisas que têm acontecido dentro da igreja, muitas pessoas falam e não faz. Mas tem muitas pessoas que falam pouco, é contida, mas na hora que você precisar dela, ela está ali para te servir. Exemplo disso, preste bem atenção. A gente estava falando a respeito de um homem, e esse homem, ele era um dos valentes de Davi. E esse valente de Davi está aqui em Samuel também, 2 Samuel. Esse valente de Davi, ele estava no seu campo de lentilha. E estava todo mundo ali cuidando do campo de lentilha, cada um com a sua enxadinha, limpando daqui, limpando dali. E ali estava ele também no seu campo de lentilha, quando veio os filisteus atacaram com uma enormidade de gente. E aí, o que aconteceu? Ele ficou sozinho no seu campo de lentilha. Todo mundo fugiu. Não está na hora de todo mundo fugir, está na hora de todo mundo se abraçar. Está na hora de todo mundo estar junto. Porque na hora da guerra, na hora do vamos ver, tem tanta gente correndo, mas irmãos, a gente fala assim, eu não vou não, se eles quiserem, eles vão sozinhos. É o que tem acontecido. Mas a gente precisa entender, amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor, Ele tem, aleluia, se levantado em nosso favor. O Senhor, Ele tem procurado aqueles homens valentes, mulheres valentes, homens determinados, mulheres determinadas, e a gente precisa, em nome de Jesus, estar nos colocando a serviço do Senhor. E nós precisamos, aleluia, falar com Deus. Olha, Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor se levante a meu favor. Eu preciso lutar. Aleluia. Esse homem, ele se chama Samar, né? Samar. Ele estava no seu campo de lentilha e ele se levanta. E sabe o que acontece naquele momento que ele se levanta? Ele fala assim: eu sei que a lentilha é um produto barato, mas esse campo de lentilha e o que eu plantei foi Deus que me deu. O esforço desse campo de lentilha está aqui no meu suor. E não tem nenhum filisteu que vai tocar num pezinho de lentilha. Não tem um filisteu que vai fazer com que eu me ausente do que o Senhor me deu. E ali, amados irmãos, ele se levantou, ele arrancou da sua espada e ele destruiu todo filisteu que ousou a entrar no campo de lentilha dele. Diz a palavra que o Senhor o ajudou, que ele destruiu, ele desbaratinou todo filisteu que entrou ali. Um homem sozinho, ele lutou contra um exército. Mas se a gente olha, ele não estava só. O sobrenatural de Deus entrou quando ele se posicionou. O sobrenatural de Deus entrou quando ele disse assim: foi Deus que me deu, é meu. Aqui é terra santa, porque é a terra onde eu tenho colocado os meus pés. E a gente precisa entender isso. Se a gente não tem condições de pegar uma espada, se a gente não tem condições e não pode, segundo as Sagradas Escrituras, de pegar uma metralhadora, uma AK-47, mas você pode pegar os seus 66 livros da Bíblia, colocar diante dos seus olhos, se prostrar de joelho e falar: Senhor, não tem AK-47, mas aqui está os seus 66 livros e tem promessa para a minha vida, tem promessa para a minha nação, tem promessa para o meu povo, tem promessa para os meus filhos, tem promessa para todos nós, e nós não arredamos pé da tua promessa. Aleluia! Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar em prática, amados irmãos, e a gente vai orar, a gente vai clamar, e o céu vai se abrir, a gente vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Hoje, quando eu estava conversando com a minha esposa, eu estava entrando no banheiro, tomei uns 3 ou 4 banhos hoje, e estava entrando no banheiro para mais um banho. Eu falei com ela assim:
olha, filha, sabe o que acontece? Eu estava com uns 4 ou 5 serviços para começar agora em janeiro. E aí, chegou janeiro, hoje é dia 3, ninguém falou nada comigo. Já era para eu estar em um desses serviços, porque só em janeiro já tem 2 serviços marcados, um para fazer um banheiro e o outro para fazer 2 quartos, dividir uma casa lá que tem uma amplitude grande, e eu tenho que dividir um quarto, outro quarto e uma sala. Só que ninguém me chamou até agora, filha. E aí eu entrando no banheiro, acabei de falar com ela, o telefone tocou, falou, estou precisando, você lá no centro da cidade para colocar 2 portas. Dá para você ir amanhã? Eu falei, como é que Deus responde rápido? Glória a Deus. Como é que Deus fala rápido, né? E a gente precisa entender, amados irmãos, que é assim que Deus age na minha vida, é assim que Deus age na tua vida. E a gente precisa compreender as diretrizes do nosso Deus. A gente não pode, de maneira nenhuma, ver essas situações acontecendo. As igrejas, lá em Fazenda da Bica, a primeira vez que eu entrei lá, estava conversando lá com os pastores e a gente fez a primeira reunião. E aqueles pastores tristes, né? Pastores grandes, assim, de muitos anos ali, trabalhando, fazendo a obra do Senhor ali. Triste porque os vidros da igreja furados de barro. Triste. Eu fui pregar numa igreja evento, quando eu olhei na porta da igreja tinha marca de mais de 7 ou 8 tiros. Falei, meu Deus, aonde nós viemos, olha, se tu olhar para mim. Mas a gente ali com temor e tremor no coração, falando, Senhor, nós estamos nas tuas mãos. A gente não tem o poder de fogo de uma metralhadora, de uma K-47, mas o poder de fogo do Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida, aleluia, sobre a tua vida, e nós precisamos entender isso. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos falar com Deus, porque Deus, Ele é o nosso libertador. Assim conforme Davi ele ora, Davi ele clama, Davi ele agradece a Deus, porque isso aqui é um cântico de Davi estava cantando por causa do livramento de Deus. Eu estava vendo ainda hoje um vídeo, né? A Diva estava comigo, não sei se foi ontem para hoje ou hoje mesmo. A gente estava vendo, né? Que Davi chegou ali onde estava Saul dormindo, o exército de Saul, quando de repente Davi ele levanta a espada de Saul, e aí está o general dele e fala assim com Davi, olha Davi, Joabe, né, o general, levanta a espada de Saul e atravessa Saul aí, Deus te colocou nas mãos. Ele falou assim, eu não posso tocar no ungido do Senhor, e nenhum de vocês vai tocar no ungido do Senhor. Saul não vai morrer pelas minhas mãos. E Davi sai dali, e Davi fala assim, ó Abner, que é o general de Saul, olha, está aqui a espada do teu senhor, do rei. Como você está cuidando do rei? Daqui a pouco chega Saul perto de Davi, e Davi fala, o Senhor me entregou a tua vida nas tuas mãos hoje, eu poupei a tua vida. E ali eles selam uma aliança. E a gente precisa entender que Deus tem algo para nós, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus quer selar uma aliança conosco. Deus quer que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, ter esse achado, essa porta, que vai fazer com que o nosso Rio de Janeiro, a nossa Cascadura, regiões adjacentes, venha ter melhores dias. Mas esses melhores dias, amados irmãos, vão acontecer na hora que o povo se render. Deus, Ele fala com vários profetas antes de Jerusalém e Judá ser destruído. A gente olha para Israel e Samaria já tinha sido levado cativo pelos assírios, mas ali ainda restava Judá, Jerusalém. E quantas vezes o Senhor chega através do profeta Jeremias e fala para o rei de Israel, olha meu rei, o Senhor, Ele fala para você colocar por terra esses deuses estranhos, se converter a Ele. E o rei chega para Jeremias e fala assim, mas e o povo? Aí Jeremias fala assim, tu está com medo do povo ou com medo de Deus? O povo não pode fazer nada contigo, mas o nosso Deus pode.
E a Bíblia vai dizer: não tema o homem, mas tema a Deus, porque o homem só pode matar o corpo, mas Deus pode lançar a tua alma no inferno. E a gente precisa entender que Deus, Ele se levanta em meu favor, Ele se levanta em teu favor, para agir com poder e grande glória. E quantas vezes o Senhor veio falar através de Jeremias, para o povo se render, para Israel, ou melhor dizendo, para Judá e Jerusalém se render ao Senhor. E quantas vezes o Senhor enviou os seus profetas, mas eles não quiseram se render. O Senhor vem aqui nesta noite falar comigo, falar contigo através do para a gente se render ao Senhor, para a Cascadura se render ao Senhor, para o Rio de Janeiro se render ao Senhor. Porque se nós não nos rendermos ao Senhor, haverá uma destruição em massa no Rio de Janeiro. A gente precisa entender, já está tendo diante dos nossos olhos. É triste ver um garoto de 13, 14 anos com a sua cabeça estraçalhada. É triste. É bom para a mãe ver isso, que não pode nem fazer o enterro. O enterro tem que ser de tampa fechada, não pode abrir, porque não tem o rosto do filho mais. A gente precisa entender isso, a gente precisa orar, a gente precisa clamar. Fala, Deus, tenha misericórdia de nós. Deus vem intervir nesse tempo difícil que nós estamos passando. E a gente precisa ter esse sentimento, meu amado irmão, de falar assim: eu tenho ficado triste com essa situação, porque Deus, Ele veio para salvar o perdido. Deus veio tirar a gente desse lamaçal, dessa destruição. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos posicionar. E muitas vezes, amados irmãos, a gente entra para dentro da nossa casa e a gente olha que o tiroteio está comendo e a gente não ora. E a gente não fala com Deus. Mas quando você fala com Deus, eu falo com Deus, um irmão acolá fala com Deus, nós todos falamos com Deus, aí a gente move a mão de Deus segundo as Sagradas Escrituras. Deus, Ele ouve a nossa oração. Porque as orações podem muito em seus efeitos. Então, o efeito, aleluia, da nossa oração vai fazer com que Deus venha intervir nas situações que têm se levantado contra o povo de Cascadura, contra as regiões adjacentes. E nós precisamos orar, porque a qualquer hora do dia, a qualquer momento, tem acontecido essas coisas. E essas coisas talvez venham te pegar na ida para o mercado, conforme tem acontecido hoje em dia. E a gente precisa orar, a gente precisa clamar, a gente precisa falar com Deus. Deus, olha, está muito difícil viver dessa maneira. Deus, está muito difícil viver desse jeito. Então nos ajuda, Deus. Porque o Senhor promete ao seu povo uma terra que mana leite e mel. E se Deus tem prometido uma terra que mana leite e mel, por que a gente está vivendo na amargura, na tristeza? Eu estava ainda orando hoje de manhã, e fala que aquele povo que andava numa terra da sombra da morte, eles viram a luz, porque raiou a luz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós precisamos amar a vinda do nosso Deus. Nós precisamos trazer Ele para perto. Fala, Jesus esteja no meu coração, Jesus esteja dentro da minha casa, esteja na minha família, esteja nos meus filhos. Jesus esteja no meu vizinho da direita, da esquerda, do lado de cima, do lado de baixo. Jesus vem estar nessa manhã, aleluia, na minha caminhada até o meu trabalho. Jesus me fortaleça. Jesus envia os teus anjos para cuidar, aleluia, desse povo que tem passado por situações difíceis. E a gente precisa, amados irmãos, a cada momento estar clamando por Jesus, estar clamando por Deus, para que Deus venha entrar com providências em todas essas situações que têm se levantado. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele venha fazer com que esse garoto venha trocar as armas de guerra pela palavra de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus, clamar a Deus para que haja conversões em massa, em Cascadura, nas regiões adjacentes que nós moramos. Mas isso vai acontecer, amados irmãos, quando nós saímos das quatro paredes de dentro da igreja e começar a evangelizar e pregar lá fora. Isso não vai acontecer de qualquer maneira, porque muitas vezes, amados irmãos, é muito confortável estar dentro da igreja, é muito confortável ficar tranquilo. Mas quando a gente já, antigamente, eu lembro, o presbítero Heleno,
a irmã Nildete, a gente saía para evangelizar nas praças, a gente ia num lugar, a gente ia no outro, com a caixa nas costas, a gente ia o morro todo do campinho evangelizando. Cada dia era num lugar, a gente evangelizava. A gente colocava a caixa, a gente cantava hino. Hoje em dia não se vê isso mais. Hoje em dia não se vê isso mais. A gente juntava aquele povo para orar, aquele povo para clamar, a gente cantava os louvores. Era bom aquilo, a gente fazia todo domingo. Hoje em dia não se faz mais. A gente precisa, em nome de Jesus, aleluia, voltar ao primeiro amor. A gente precisa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar assim: é necessário evangelizar, é necessário estar pregando, é necessário ter amor pelas vidas, assim como Jesus teve amor por nós. Nós precisamos ter amor pelas pessoas. Isso vai mudar quando nós pararmos de pensar em nós mesmos e sair para fazer a obra do Senhor, para anunciar o Evangelho. Então, em nome de Jesus, nós precisamos de paz, nós precisamos de tranquilidade. Mas essa paz e essa tranquilidade, ela só vai vir através da minha oração, através da tua oração, através do Evangelho, através do evangelismo, através do amor que Deus tem colocado em nossos corações, amor pelas almas. Aleluia. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer toda a diferença. Então, muitas vezes a gente, nós temos uma pessoa aí que está com a gente, que é o Bispo Cláudio. Muitas vezes a gente tem se apoiado nele para fazer coisas assim incríveis que ele tem feito, mas a gente precisa começar a fazer por nós mesmos. A gente precisa nos apoiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar ao Senhor e falar: Senhor, o Senhor tem verdadeiramente esse achado que nós precisamos. Esse caminho onde está no nosso coração, que nós todos vamos passar por ele, verdadeiramente as águas do batismo. Verdadeiramente é o batismo espiritual, quando o Senhor fala na sua palavra que está ali João Batista batizando com a água, mas quando ele está evangelizando, ele fala assim: eu batizo com a água, mas aquele que vem após mim, a pá que ele tem na mão, ele limpará toda a sua erva, ele jogará a palha no fogo extinguido, mas você será lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e o Espírito Santo de Deus, ele vos batizará. Um batiza com água e o outro batiza com fogo. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos ser revestidos do poder de Deus, para estarmos tomando coragem e decisão de fazer a obra do Senhor, a qual muitas vezes a gente tem cruzado os braços diante dessas situações. Nós precisamos, amados irmãos, é tempo de nós estarmos vendo o sobrenatural de Deus. Nós precisamos fazer igual Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E as pessoas vão ver, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa grande vitória. Nós vamos ver o agir de Deus, o agir sobrenatural de Deus. E eu estou falando em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse ano de 2025, nós vamos ter uma grande vitória. Estou falando só pastor Carlos, não. Estou falando o mundo inteiro. A gente vai ter uma grande vitória. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai se levantar em nosso favor. E nós vamos experimentar um grande avivamento do nosso Deus nesse ano de 2025. O Senhor, ele fará proezas no nosso meio, através da minha vida, através da tua vida. Nós não podemos ficar parados. Nós precisamos gritar, nós precisamos falar: Senhor, venha ao nosso socorro. A gente precisa gritar, a gente precisa incomodar o inferno, falar: olha, o inferno não pode resistir ao nosso Deus. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do nosso Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, é momento, amado irmão, é momento, amada irmã, de nós estarmos buscando ao Senhor. É momento de nós estarmos falando com Deus a respeito das nossas necessidades, que são necessidades vitais para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, e nós precisamos marchar, porque parado ninguém alcança a vitória. Nós precisamos marchar em direção a essa violência, em direção a essa situação que tem nos incomodado. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar: Senhor, olha,
o Senhor esteja comigo, porque eu preciso estar como Davi, como Samar. Nós precisamos ir contra todo o mal que tem destruído o teu povo. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é tempo de luta, é tempo de guerra, é tempo de nós estarmos trazendo, aleluia, a presença de Deus para estar agindo a nosso favor. E isso nós vamos fazer através da oração, através da confiança em Deus, através de tudo que Deus tem colocado em nossas vidas. Mas nós precisamos, nós não podemos ficar tranquilo nesse ano de 2025, vendo tanta coisa ruim acontecer. Nós precisamos marchar, nós precisamos nos colocar de prontidão para que Deus esteja agindo com poder e glória nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oh Deus amado, que essas palavras, ó Pai, que foram faladas, ó Pai, não foram faladas por mim, mas eu creio, aleluia, que o Senhor tem colocado palavras, ó Pai, nas nossas bocas, ó Pai, nesta noite. Assim, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, se levanta, Senhor Deus, em favor, ó Pai, dos teus servos, ó Pai, nesta noite. Opera, Senhor Deus, maravilhosamente. São tantas guerras, ó Pai, que os teus servos, ó Pai, têm, aleluia, enfrentado, ó Pai. São tantas lutas, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, e nós clamamos ao Senhor, ó Pai. Aleluia, seja, Senhor Deus, com a nossa casa, com o nosso lar, com o bairro, ó Pai, que nós moramos, ó Pai. Deus, Israel, com os becos, com as vielas, ó Pai, no trabalho do teu filho, no trabalho da tua filha, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Deus, que haja avivamento, que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, vitórias, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, também, Senhor Deus, nós colocamos, ó Pai, o Senhor viu, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai, aleluia, onde quer que ele esteja, Pai, aleluia, Senhor Deus, o Senhor é Deus da vida dele também, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai, aleluia, a igreja, Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, toma também o Valdo Jaboque, Pai, que aqui está presente, Pai, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, todos os pastores, ó Pai, da aliança, Senhor, todas as igrejas, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai, aleluia, nessa batalha, Senhor Deus, preserva, Senhor Deus, a vida, Senhor, de cada um dos teus guerreiros, ó Pai, aleluia, desses soldados de Cristo, ó Pai, Deus, coloca os teus santos acampados, ó Pai, aleluia, ao redor, Senhor Deus, aleluia, das casas, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, dos teus filhos e filhas, ó Pai, onde quer que estejam, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, tanto, Senhor Deus, na saída da casa, conforme na volta, Senhor Deus, tanto no entrar, conforme no sair, Senhor Deus, que teu Espírito Santo esteja agindo, Senhor Deus, com poder e bondade. Nos ajuda, Pai, aleluia, nos aperfeiçoa, Senhor, nos ajuda em oração, Pai, ministra sobre nós, ó Pai, com teu poder, com a função, com teu sobrenatural, que sejamos uma bênção nas tuas mãos, ó Pai, assim, Senhor, nós oramos, assim nós clamamos, ó Pai, assim, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, aleluia, tudo que está no nosso coração, na nossa mente, ó Pai, porque nós sentimos a necessidade, ó Pai, aleluia, de uma terra santa, Pai, de uma terra protegida, Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra, Senhor, aleluia, Senhor Deus, que foi ali na cruz do Calvário, Senhor, que o Senhor padeceu por nós, ó Pai. Também, Senhor, diz a tua palavra, Senhor, que o Senhor nos tirou, ó Pai, do império das trevas, ó Pai, e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor, ó Pai. E nós cremos, ó Pai, que o reino do Filho do teu amor, ó Pai, aleluia, não é essa terra, Senhor, que nós estamos, presenciamos com nossos olhos, mas é uma terra de vitória, de virtude, é uma terra, Senhor Deus, de sensatez, ó Pai, é uma terra de promessas concretizadas e cumpridas, Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fala conosco, ó Pai, fala, Senhor Deus, com teus filhos e filhas, Pai, que venhamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ver, Senhor Deus, a tua glória sendo manifestada, Senhor Deus, no nosso meio. Assim, Senhor Deus, não seja simplesmente uma oração, mas que seja, Senhor Deus, uma profecia, Senhor Deus, assim cumprir, Senhor Deus, na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, conforme, Pai, há desejo no meu coração, ó Pai, de ver, Senhor Deus, o teu sobrenatural, o Senhor agindo, Senhor Deus, com poder e glória, que
que venha o Senhor agir, Senhor Deus, maravilhosamente. Leva, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, em paz para os seus lares, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nas necessidades, ó Pai. Deus, Israel, esteja, Senhor Deus, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, fazendo, Senhor Deus, com que cresçam, Senhor Deus, na tua graça, Senhor Deus, no teu conhecimento, que haja vida em abundância, Pai, que haja proteção, cuidado, Senhor Deus, que haja, aleluia, através, Senhor Deus, do teu Espírito Santo, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, Senhor Deus, guarnição, Senhor Deus, protegendo e guardando os teus filhos, onde quer que eles estejam. Também, Senhor Deus, aleluia, possessão, a prole, Senhor Deus, dos meus filhos, ó Pai, que seja o Senhor, ó Pai, guardando e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui, por causa disso, eu e minha casa, operando Deus, Maranata. Minha salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Jesus é bom.